Eu conheci uma irmã, essa irmã sofreu muitos anos com o esposo, e o esposo bebia, era terrível a situação, e todos diziam para ela, larga dele, ela ia buscar a palavra e o Senhor falava assim, não larga, você está cheia de razão, e se você quiser largar, é um direito teu, mas você vai fazer a minha promessa cair por terra, e eu corto um pedaço do teu galardão. Ela vinha, e os filhos, mãe, vamos embora, vamos deixar o pai? Não, a mãe foi buscar a palavra, Deus falou que não é para deixar, porque se eu for eu estou certa, mas ele vai cortar um pedaço do meu galardão, e eu não sei que pedaço é esse, pode ser a metade ou pode ser mais da metade, e eu não quero perder aquilo que eu conquistei até agora com sofrimento. E foi indo, e foi passando tudo aquilo, irmãos. Dado o momento, um dia ele estava lá tomado de um espírito que ele queria matar todo mundo. E um menino chegou na casa do meu pai e da minha mãe e falou, irmãos, correm, que hoje meu pai está possuído e ele está lá querendo matar a minha mãe e todos os meus irmãos. E meu pai foi. Quando chegou lá, minha mãe foi entrar, era uma portinha estreita, minha mãe sempre foi corpulenta. Quando ela viu que o inimigo estava ali com violência, minha mãe passou rápido de volta na porta e pôs o meu pai na frente daquele homem. Um matogrossense, irmão, forte, daqueles que cortava a árvore. Imagina um homem com um corpo daquele. Ele veio para pegar o meu pai. Se ele pegasse meu pai menor que eu ainda, não ia sobrar nada. Mas naquele momento, o meu pai ficou grande. E aquele homem, com aquele espírito ficou pequeno. E Deus tomou meu pai com amor. E quando tomou meu pai com amor, falou assim, esse aí vai ser meu irmão na fé. Você pode sair dele, Satanás. Vai para as profundezas, porque ainda muito vou saudar esse homem com a paz de Deus. E o Senhor chamou ele, irmãos. Mas um dia, veja bem como é as coisas, estava tudo bem, a vida deles. Ele veio deslizar e entrou novamente na bebida. E Deus mandou uma palavra assim, você usou de amor até eu chamar, e agora eu te digo, usa de amor até eu levar. Santo é o Senhor, irmãos, eu estou sentindo tanta presença de Deus, pregando essa palavra, bendito é o Senhor. E o que aconteceu? Um belo dia, ele chegou para ela de manhã e falou para ela, Nete, me perdoa de tudo que eu fiz até hoje por você. Ia sair assim da boca dela, sempre tenho que te perdoar e você sempre faz de novo, mas aquele dia... Passei pela enfermidade do câncer, irmãos, com 13 anos de idade, tive um câncer maligno em 65 dias, esse câncer ele não coube dentro do meu crânio, dentro da cabeça, e ele estourou para fora do lado esquerdo. Fui encaminhado para um hospital em São Paulo, um hospital que cuida somente da enfermidade do câncer. O médico olhou para o meu pai e falou, pai, o senhor demorou muito para trazer o menino aqui, mas o que fazer por ele? O senhor está vendo esse tumor, essa bola que está aí para fora? Meu rosto estava já deformado, irmãos. Eu falei, meu pai falou, sim, doutor. Eu falei, então, é um câncer galopante. Nós vamos fazer uma tomografia para ver como que está dentro do crânio. E quando foi feito, irmãos, foi diagnosticado que tinha 2 tumores. O de dentro do crânio era maior do que o de fora. E os médicos olharam, e ele olhou para mim e falou assim, eu estava deitado no colo de uma das minhas irmãs, esse lado aqui eu já não deitava mais, porque o tumor era grande, doía muito. E o médico falou, ó pai, ele tem 30 dias de vida no máximo, leva ele para casa. Não tem o que fazer. Se fosse benigno, nós iríamos operar ele, mas é maligno. Não tem o que fazer, pai. Irmãos, imagina, 29 anos atrás, estava sendo descoberto ainda o câncer, quimioterapia, radioterapia, tudo que hoje, às vezes, há uma facilidade, mas na época não tinha nada disso, era muito difícil. E eu estava deitado assim, sentado na cadeira, mas deitado desse lado, eu levantei e falei assim, doutor, ele falou, ô filho, fala. O que você quer falar? E eu estava com muita dificuldade, irmãos, porque o tumor, ele cresceu e pegou aqui no maxilar, então não abria e fechava a boca normalmente, então eu travava os dentes,
Mas eu falei assim com muita dificuldade para ele: doutor, eu tenho um Deus que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Doutor, Deus vai me libertar. O doutor falou assim: filho, o doutor aqui vai fazer o que pode por você. O que o doutor não puder fazer, vamos ver se ele consegue te ajudar. Falei: glória a Deus, doutor, Deus vai fazer uma obra. Irmãos, e o médico falou assim: então leva ele para casa, nós vamos fazer uma junta médica. Vou resumir, irmão, vamos fazer uma junta médica e nós vamos entrar em contato. Irmãos, com rápidas palavras, eu quero agradecer a Deus por uma obra que o Senhor operou alguns anos atrás, ainda quando eu era cooperador de jovens e menores, numa das congregações ali em Tubarão, no estado de Santa Catarina, onde Deus me dá a graça de atender a sua obra naquela região. Irmãos, ali onde eu atendia, numa das congregações, um lugar simples, uma salinha de oração, perto de um morro onde há muita necessidade. Irmãos, e ali, naquela comum, havia um menino muito simples, de família muito pobre. E esse menino, irmãos, um dia ele chegou na reunião de jovens, eu já estava sentado assim no primeiro banco. Ele chegou, pediu que o porteiro viesse me chamar, que ele queria falar comigo lá fora. E ele veio, o servo de Deus me chamou, eu fui lá, falou: irmão Marcelo, eu preciso falar um assunto com o irmão. Hoje eu não vou recitar. Falei: por que, meu filho? Porque, irmão, o meu terninho está muito curto, eu cresci, irmão. E eu tô com vergonha de com esse terninho recitar. Olha aqui como é que tá. O terninho dele estava assim na metade do braço, calça curta, né, irmãos? Então eu não vou recitar hoje, irmão. Eu falei: tudo bem, você não vai recitar e eu não vou atender a reunião de jovens. Por quê, irmão? Porque o meu terno está rasgado. Olha aqui. Aí eu abri o terno assim e mostrei para ele aqui dentro que tinha um rasgo. Falei: mas não aparece, irmão. Falei: não. Vai que Deus me toma na hora da palavra, eu levanto os braços assim e a mocidade vê, vão rir de mim também. Então vamos fazer um trato. Eu não atendo a reunião de jovens, isso aí você não precisa recitar também. Ele falou: não, mas se for para o irmão não atender, então eu recito assim mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Então nós vamos fazer outro trato. Vamos fazer o seguinte: eu vou atender a reunião assim e você vai recitar assim. E nós vamos ficar essa semana inteira em oração. Você vai pôr o seu relógio despertar às 3 horas da manhã. E eu na minha casa vou pôr o meu relógio despertar às 3 horas da manhã. Nós vamos orar até às 4, todo dia até domingo que vem. Para Deus preparar. Eu vou orar para Deus preparar um terno para você. E você ora para Deus preparar um terno para mim. Domingo que vem, nós dois estamos aqui de terno novo, glorificando a Deus. Ele apertou a minha mão, recitou como estava, eu atendi como estava. Aquela semana passou, irmãos. Quando chegou no próximo domingo, eu levantei para atender a reunião de jovens, ele não havia chegado. Deu o primeiro hino, o segundo hino, eu fiquei preocupado, irmãos, de Deus não ter ouvido a minha oração, porque a dele Deus ouviu, eu estava de terno novo já, mas eu estava preocupado de o Senhor não ter ouvido a minha oração, porque ele não chegava, com certeza estava com vergonha de vir congregar, irmãos. E quando deu o terceiro hino, ele chegou alinhado, bonito, terno novo, camisa nova, gravata nova, glória ao nome do Senhor, glória a Deus, sapato novo. Chegou, sentou no primeiro banco, me chamou na pontinha assim do púlpito. Eu cheguei ali: o que foi, meu filho? Falei: irmão, falou assim para mim: irmão, me dá uns 15 minutos aí hoje que eu tenho um milagrão para contar para ele. Tá bom, eu dou até meia hora pra você testemunhar. Irmãos, a alegria foi tão grande que eu falei para ele subir aqui em cima. Ele subiu baixinho assim, quase não alcançava. E ele falou: irmãos, mocidade, semana passada, domingo passado, a essas horas, eu estava congregado aqui nessa reunião, não queria recitar. O irmão Marcelo não queria atender a reunião de jovens e menores. Mas nós fizemos um pacto de oração. E nós ficamos a semana inteira orando. Eu orei para ele orou para mim. Quando chegou sexta-feira, Deus deu uma revelação para uma irmã em sonho. Que ela ia na minha casa, me pegava, colocava dentro do carro dela, me levava no shopping, me comprava uma camisa, uma gravata, um terno, um sapato da Ferracini. Glória! Eu agradeço a Deus, mocidade, porque estou aqui
de terno novo, a camisa é nova, a gravata é nova, o sapato é da Ferracini e o nosso cooperador de jovens, tá bonito, né, mocidade? Deus preparou para ele também. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, depois dessa obra ele ficou muito crente. Ele ficou muito crente depois dessa obra. Ele falou: irmão Marcelo, eu estou buscando a promessa. Eu estou buscando a promessa. E aonde tinha uma busca dos dons, aonde tinha alguém que estava orando, ele ia lá. Irmãos, e quando chegou num sábado à noite, ele chamou o pai dele e falou: pai, não vou mais pedir a promessa. Na inocência de criança, ele falou assim: há 6 meses eu estou pedindo que Deus me sela com a promessa e Deus não me sela, então eu não vou pedir mais. Mas hoje eu vou fazer um pedido diferente. Vai ficar um segredo meu e seu, pai. Falando para o pai dele: eu vou fazer aqui uma carta para o céu, pedindo esse dom. Glória a Deus. Vou botar no bolso do meu terno que Deus preparou e vou congregar amanhã na reunião de jovens para ver o que Deus fala. Glória a Deus. Ele fez a cartinha dizendo assim: Senhor que estás no céu, te dirijo esta carta pedindo que seles a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Se tu me selar, eu vou manifestar com toda a alegria do meu coração. Glória a Deus. Foi para a reunião de jovens. No domingo ele chegou, irmão, cedo, e sentou assim do meu ladinho. Olhei para ele e falei: quer atender o culto? Falei: não, irmão, estou em paz, não vou atender. Tá bom, não vou atender. Levantei para atender, irmãos, e naquele dia o Senhor revelou a palavra em 5 de Cantares de Salomão. E o Senhor me falou assim: meu servo, hoje tu vai exortar essa palavra de uma maneira diferente, como tu nunca exortou uma palavra. Eu falei: mas como assim, Senhor? E o Senhor me dava de exortar desta forma: mocidade, não estranhe a linhagem da palavra nesta manhã, mas a palavra nesta manhã vai ser a linhagem de uma resposta de uma carta. Meu Deus. Glória ao nome. Aleluia. Glória a E o Jesus. Senhor responde a carta, não só de um menino, mas de toda essa mocidade. Mas Deus vai começar a responder através de um pedido, dizendo: meu menino, eu recebi a tua carta na minha glória. Aleluia. Eu recebi a tua cartinha na minha glória. E a resposta é essa: me agradei do teu pedido. Aleluia. Receba a promessa do Espírito Santo agora. Aleluia. Na inocência de criança, irmão, ele subiu em cima do banco, tirou a cartinha do bolso e falou: daqui, Senhor, a minha carta. Deus batizou ele com a promessa da minha Aleluia. Para encerrar, Bendito depois Deus. que Deus selou ele com a promessa, ficou mais crente ainda. Glória a E Deus. já partiu para o campo da visão e da revelação, irmão. Santo é o Senhor. A minha mãe, irmãos, ela é esquizofrênica. Eu cuido dela até hoje, eu e minha esposa cuidamos dela. Aleluia, Deus. Até quando eu fui casar, a proposta de casamento para minha esposa foi essa: a irmã aceita casar comigo? Eu não tenho nada para te oferecer, só tenho prova para passar junto com você. E a minha mãe é doente, esquizofrênica, tomada por espíritos do contrário. Já busquei a palavra, o Senhor falou que é a minha purificação, é o espinho na carne, e o Senhor vai conceder de eu carregar isso até onde Ele quiser. A irmã aceita essa proposta? Ela abriu a boca e falou assim: teu Deus é o meu Deus, aonde tu for eu vou. Tu passar, eu passo contigo. Glória ao Senhor. E nenhuma outra coisa vai me separar de ti a não ser a morte. Glória ao Senhor. Glória a Deus.